Bom dia, pessoal, bom dia. 29 de maio de 2020. Dias diferentes, dias estranhos, dias nem tão felizes assim, mas que precisamos encontrar um motivo para seguir em frente. Bom dia, pessoal que está chegando aí no Instagram. Bom dia, pessoal que está chegando aqui no Facebook. Maravilha, vamos para mais uma live, a live número 10 da Jornada Leg. As lives 007, 7 da manhã às 7h30. Uma live com missão, foco, disciplina e resultado, viu? A ideia é que no final você saia daqui melhor do que entrou, hein? Sexta-feira, começando o fim de semana. Vamos nessa, né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje sobre plano de ação. Olha só, olha o que a gente já aprontou aqui, ó. Já falamos sobre as eras evolutivas, né? Desde era extrativista, industrial, conhecimento, extrativista, agrícola, era industrial, conhecimento e era da consciência. Falamos das instituições e dos indivíduos, o papel do indivíduo dentro das instituições, como é que o indivíduo hoje é muito mais forte e poderoso do que era antes. Falamos de liderança, capacidade de você definir metas e se engajar. Falamos da teoria da personalidade, foi talvez uma das melhores lives que o pessoal mais elogiou, por conta do conteúdo que ela apresenta, um conteúdo que te mostra como é que você se tornou a pessoa que você se tornou hoje. Falamos sobre o modelo do pensador, aquela estrutura que mostra que os resultados vêm de comportamentos e comportamentos vêm de emoções, crenças e valores. A gente vai falar muito sobre isso hoje aqui. Falamos sobre como definir objetivos, né, dentro de uma metodologia SMART, que até passei o material para vocês. Falamos sobre engajar pessoas, como é que a gente engaja pessoas e o motivo para fazê-las entrar em ação é fundamental. E ontem a gente falou sobre estratégia, né, meios para se chegar num determinado fim. E claro, né, sempre que você define meios para chegar num determinado fim, a impressão que me dá é que a maioria das pessoas faz um plano de ação, e a gente vai fazer uma distinção entre estratégia e plano de ação. Isso vale para a vida pessoal e profissional, portanto vale para a vida. Você já sabe que o meu conceito é que não tem uma vida pessoal nem uma vida profissional, mas sim uma vida, né? E nessa vida a gente vai usando os nossos recursos para atingir os resultados que a gente quer. Resultados como felicidade, bem-estar, satisfação, reconhecimento, que são tangibilizados por pessoas, coisas, atividades, lugares, como a gente já conversou naquela distinção entre valor fim e valor meio. Aliás, no dia 5 de junho, nós vamos conversar sobre sistema de valores, tá? Na sexta-feira, sem ser hoje, a próxima sexta-feira. Então vai ser uma conversa também muito importante. Aí convida teus amigos, quem está no Facebook aqui, espalha para o pessoal essa notícia. E quem está no Instagram pode clicar aí no aviãozinho e também naquela ideia de ficar clicando no coraçãozinho que a galera já está fazendo. Isso é muito bom, porque o Insta vai construindo um algoritmo que vai dizendo que as pessoas têm tido interesse. Então isso vai distribuindo esse conteúdo para mais pessoas. Todas as lives, pessoal, já estão no YouTube. No meu canal no YouTube, Luiz Binato, lá tem uma playlist chamada Jornada Leg. Todas as lives até ontem já estão lá. E assim que acabar essa aqui, eu vou ter uma reunião às 7h30. Assim que acabar a reunião, já engato e já subo essa live de hoje também. Tá bom? Então vamos lá, olha só. Nós falamos que somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias decisões, portanto, pelos nossos próprios destinos, de uma certa maneira. Acredito que eu tenho uma responsabilidade sobre isso e que tenho uma autoridade sobre isso, né? Muito bem. Então eu defino os meus objetivos, que é uma atividade por si não trivial, porque a maioria das pessoas sabe o que não querem, mas poucas pessoas sabem o que de fato querem da sua vida. E isso é um exercício de tomar decisão, é um exercício de fazer escolhas. E eu sei que isso é delicado, e é delicado não no nível do pensamento racional, ou no nível da cognição, ou no nível do neocórtex. Ele é complicado no nível da emoção. Tem algo que segura a pessoa para fazer o que ela quer fazer. Aliás, quando chegar no dia 15/6, a gente vai falar sobre motivadores e sabotadores. Forças que te empurram em direção ao que você quer, forças que te seguram e te empurram em direção contrária ao que você quer. Pode não parecer, mas isso existe e você vai ver como isso é real. E hoje, de uma certa maneira, eu vou precisar tocar nesse tema para você
para dar um outro significado para plano de ação. Porque se eu tenho um resultado e o meu resultado é função dos meus comportamentos, é fácil entender que eu preciso entrar em ação para atingir meus resultados. Mas você conhece pessoas que, por exemplo, querem emagrecer, se matriculam em academia, compram a roupa, compram um tênis, mas a pessoa não vai fazer o que ela combinou fazer, ou se vai, ela vai por 1, 2, 3 semanas, depois ela desiste. Ou pessoas que começam um programa de pós-graduação e lá pelo 3º, 4º, 5º mês ela desiste. Ou pessoas que entram para um emprego novo e lá pelo 3º, 4º, 5º mês, ou 3º, 4º, 5º ano, elas desistem. Ou pessoas que entram num relacionamento e desistem, ou seja, pessoas que desistem, né? E tá errado isso? De novo, né? Aquilo que a gente conversou. Não vamos entrar na armadilha de dizer se está certo ou se está errado, mas vamos entrar na perspicácia de perceber se isso tem consequências e que consequências isso tem. Então veja, desistir traz consequências. Fracassar é outra história. O fracassar é algo momentâneo. O desistir é algo para sempre. Então percebe essa primeira diferença, tá? Que a gente já falou nisso aqui, mas é importante sempre reiterar alguns conceitos, porque quanto mais a gente vai reiterando esses conceitos, a gente vai aprendendo e vai relembrando algumas coisas. E acredita em mim, pessoal, eu falo desses temas já tem uns 20 anos. E toda vez que eu falo desses temas, eu aprendo uma coisa nova, até porque quando eu falei disso pela última vez, eu era um outro Luiz que sou diferente do Luiz que sou hoje. Então a gente vai buscar comportamento para atingir os resultados. Agora, o que faz, se o comportamento é a minha capacidade de entrar em ação, o que faz uma pessoa se mover? A gente já falou sobre isso no dia 25/5, quando a gente falou do modelo do pensador. O que faz uma pessoa se mover são as suas emoções. Emoções. O que faz você se mover é a emoção do prazer, que pode vir através de um entusiasmo, alegria, felicidade, satisfação, regozijo, enfim, uma série de nomes que eu posso dar para estágios de emoção, positivas ou satisfatórias, né, que te geram prazer, mas que te empurram para o objetivo que você quer atingir. Tem emoções ainda ligadas ao prazer que te afastam dos objetivos que você quer trabalhar. Então tem um jogo, lembra daquele trade-off, né, aquele ganho e perda, aquela troca que eu faço das escolhas que eu faço? Isso tem que ser visto na hora de fazer um plano de ação, porque as pessoas fazem plano de ação como se plano de ação fosse o escrever de um mapa conhecido ou escrever de um mapa codificado para falar com o meu neocórtex. Mas o meu neocórtex, ele só faz a crítica, ele só faz a leitura do sistema e do cenário e ele toma decisão, mas ele não entra em ação. Aí tem um conceito chave, pessoal, que é o conceito de tomada de decisão. O que é uma decisão? Uma decisão, imagina, é uma peça em 2 atos. Quais são esses 2 atos? O primeiro ato é o momento em que você faz a declaração, o statement, a declaração. Declaro que a partir de segunda-feira eu vou começar a fazer atividades físicas. Conhecem pessoas assim? Segunda-feira é o dia interplanetário de começar um projeto pessoal ou profissional, né? Primeiro semestre, segundo semestre, sempre tem essas datas interessantes que as pessoas usam para tomar suas decisões e dar o seu passo lá. Mas ela faz a declaração. Declaro que vou começar a fazer isso. Pá. Esse é o primeiro ato. O segundo ato qual é? É viver por decisão tomada. É transformar aquilo num hábito, colocar aquilo na sua vida e viver diuturnamente, avançando um pouco cada vez mais de direção do ponto A em relação ao ponto B. Isso serve para projetos, isso serve para arquitetura, engenharia, serve para medicina, porque o paciente chega no estado A, o papel do médico é levá-lo para o estado B. O arquiteto, ele imagina um prédio na cabeça, o estado A, e o trabalho dele é transformar isso num projeto que é o estado B. O engenheiro pega o projeto que é o estado A e a ideia é transformar aquilo num prédio que é o estado B. Então, entre o A e o B tem que ter um movimento, e esse movimento não vem do neocórtex, esse movimento não vem da racionalidade, esse movimento vem da emoção. Então, o seu plano de ação, ele tem que gerar emoção em você. Senão vai ser um trabalho chato de fazer, muito chato de fazer.
Amanhã, quando a gente for falar, amanhã não, amanhã é sábado, né? Mas segunda-feira, quando a gente for falar de executando o plano de ação com 5W e 2H, eu vou compartilhar com você uma técnica que vai despertar essa emoção. Por hora eu quero que você entenda isso, depois eu quero que você sinta isso. Então eu vou até te fazer o seguinte convite, tá? Um baita convite, hein? É uma baita oportunidade. Aproveita o final de semana e define uma meta que você quer atingir. Mas procura colocar uma meta que te torne alguém melhor como humano. Melhorar a tua compaixão, melhorar a tua paciência com a mulher ou com o marido, melhorar o teu temperamento com o teu filho. Escolhe alguma coisa que seja realmente desafiador. Se você topar, pensa nisso no final de semana, reveja essa live de hoje com o que eu vou comentar aqui, monta um pequeno plano de ação e na segunda-feira a gente vai checar esse negócio porque eu vou preparar um material para te entregar baseado no 5W e 2H. O que é o 5W e 2H? O que eu quero, por que isso é importante, onde eu vou fazer, quando eu vou fazer, quem é o responsável, como eu vou fazer isso e quanto isso vai me custar. Ou de dinheiro, ou de energia, ou de recurso interno, que a gente vai falar sobre isso com mais profundidade na segunda-feira. Então a gente também está trabalhando aqui, eu e vocês, de conhecimento, mas aprendizado. Ou seja, vamos fazer acontecer. Então se eu perguntasse para você o que é um plano de ação, é provável que você me respondesse alguma coisa do tipo: ah, Luiz, um plano de ação é uma lista de atividades que eu devo realizar para atingir meus objetivos. Resposta tecnicamente ok. Mas um plano de ação deve ser visto como, anota aí, galera, caneta e lápis, caneta e papel, lápis e papel. Tô feliz porque hoje é sexta-feira, galera, e o final de semana promete, viu, com muitas coisas para fazer. Tá saindo um material novo, segunda-feira tem um evento muito legal para acontecer, depois eu falo para vocês aqui, enquanto vocês pegam papel e caneta aí, que é o seguinte, o que é um plano de ação? Anota aí, um plano de ação é um indutor de comportamentos. Um indutor de comportamentos. Quando você pega o seu Waze no seu celular, né? Naquela época, lembra aquela época que você dirigia seu carro e que você ia de um ponto A ao ponto B e não ficava confinado em casa? Então, naquela época existia um aparelho, um aplicativo chamado Waze. Quando você bota o destino no Waze, aquele movimento que você faz, dado que isso já está trabalhando dentro de você, o Waze é só uma ferramenta, aquilo é um indutor de comportamento. Aquilo vai induzir você, autoindução, automotivação, autopropulsão, a fazer os caminhos, né, os passos que você tem que seguir, ou os quilômetros que você tem que percorrer até chegar no destino desejado, né? Então, um plano de ação é um indutor de comportamento. Anota outra coisa aí que eu estava pensando sobre isso e anotei agora de manhã. Um plano de ação é um gatilho para disparar as suas mais poderosas crenças e emoções para entrar em ação. Um plano de ação tem que fazer esse papel, pessoal. Um plano de ação não pode falar só com o teu neocórtex. Um plano de ação tem que falar com as suas emoções, com o seu sistema límbico. Você tem que fazer um plano de ação e ao fazer um plano de ação ele tem que te provocar um movimento interno tal, de dor ou prazer, não importa, porque aí ele vai te fazer entrar em ação. Porque essa é a dificuldade de cumprimento das promessas. Fazer as promessas, galera, é uma coisa muito fácil, porque é a declaração, é o statement ali, né? Agora, cumprir a promessa é outra história. É por isso que de cada 10 empresas que fazem planejamento estratégico, né? Olha só, de cada 10, não estou falando nem que todas fazem. Pega um grupo das que fazem, que são poucas, e dessas poucas, de cada 10, 8 não cumprem. Por que não cumprem? Porque as pessoas que fazem planejamento e não executam são as mesmas pessoas que fazem promessas e não cumprem. É o humano que ele empresta para o cargo, seja para o cargo de atleta amador que ele tenha, seja para o cargo de executivo que ele é, ou executiva, entende? Então um plano de ação não pode falar só com a sua cabeça, ele tem que falar com as suas emoções. E de onde vêm as suas emoções? Vem das suas crenças. Eu tenho trabalhado com pessoas, ontem em particular, eu fiz uma reunião com um executivo de uma empresa, eu tenho feito uns trabalhos para umas corretoras da XP, né? A XP, vocês conhecem muito bem, é uma baita corretora, seguramente a maior corretora do país hoje. Ela é formada por vários escritórios de investimentos, chamados de corretoras entre eles, mas vários escritórios de investimentos, e tem, sei lá, acho que uns 300 espalhados pelo Brasil. Eu tenho tido a chance de fazer trabalhos para alguns desses escritórios, né?
Em particular, um deles tem um time de gestão e a gente está trabalhando o modelo de gestão deles, a cadeia de valor, né? Então, o que faz um escritório? Ele capta recursos, aloca esses recursos, faz a gestão dos recursos e deixa os recursos à disposição do seu cliente, na relação com os clientes, para caso ele queira reinvestir ou resgatar esse dinheiro. Então, um desses executivos tem o papel, a responsabilidade de fazer a alocação do recurso, ou seja, pegar o dinheiro do cliente, alocar no melhor produto e fazer a gestão desse patrimônio, para que esse patrimônio vá se valorizando e com isso as pessoas vão tendo a sua rentabilidade. Então esse cara é responsável pela operação do escritório, né? E aí nós tivemos uma reunião antes de ontem com o time de gestão dessa corretora e ontem eu convidei, me coloquei à disposição para conversar com esse executivo. Por quê? Porque ele sabia o que tinha que fazer, ele tinha o conhecimento racional do que tinha que fazer, o neocórtex dele estava em forma, bacana, mas o emocional estava com problema, ele não estava com a força de fazer, porque ele falava, não, Binato, eu tenho que pegar, por exemplo, toda a lista, toda a geração de receita por cada assessor de investimento, tenho que pegar toda a receita adquirida por cada produto e montar uma estratégia, olha só a estratégia entrando, né? Montar uma estratégia para mostrar para os assessores que esse ano nós temos que buscar esses e esses produtos de renda fixa, renda variável, fundos, alguns produtos de origem internacional, para que então a gente comece a distribuir os recursos dos clientes e gerando a melhor rentabilidade para eles e a melhor receita para nós. Pô, o neocórtex estava lá bombando. Eu falei, legal. E o que falta para fazer isso? Aí ele começou com a manifestação das crenças que limitam. O problema é que eu não tenho tempo para fazer esse tipo de trabalho. Aí quando ele traz uma objeção, o meu trabalho é destruir essa objeção, né? Aí eu perguntei para ele assim, fulano, me diga uma coisa, se você não tiver tempo para fazer isso, como é que vocês vão fazer receita nesse escritório? Aí isso choca olha o que eu vou falar, isso choca não o neocórtex dele, mas o límbico dele. Porque no fim das contas, e depois ele revelou, o problema não era a desculpa que ele estava dando, eram as crenças que ele tinha para demonstrar uma coisa, pessoal, que acontece comigo, com você, com todo mundo. Que eu vou tomar o risco de dizer uma coisa, e alguns psicólogos vão me matar, mas eu vou mostrar isso para eles quando eu avançar no curso da psicologia, que no fim do dia nós padecemos de pouquíssimas causas que nos impedem de avançar. Ou a gente acredita, ou eu acredito, ou você acredita que você não é capaz, ou acredita que não é merecedor, ou acredita que não é suficientemente bom para fazer aquilo, ou acredita que não é suficientemente bom para merecer aquele amor, ou aquele benefício, ou aquele prazer. No fim do dia, é isso que faz as pessoas não fazerem o que tem que fazer. E essa coisa toda de planejamento estratégico, de plano de ação, nada mais é, pessoal, do que técnicas para a gente mexer no límbico e não no neocórtex. Mas no mundo corporativo, no mundo da academia, no mundo das escolas, no mundo das universidades, nas escolas de negócio por onde eu passo para dar aulas, a fleuma do executivo, a fleuma do humano perfeito é enorme. E isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Porque nós temos que sim errar. Porque o erro é uma etapa do processo de aprendizado. Não podemos ou não precisamos ter compromisso com o erro. Mas o erro é uma etapa do processo de aprendizado. Então o plano de ação, ele não pode ser algo que vai mexer com o seu neocórtex apenas. É claro que você tem que ter uma compreensão do seu plano de ação. É claro que você tem que entender e compreender o que você está falando, até para você poder compartilhar com outras pessoas. Mas isso tem que falar com o teu límbico, isso tem que falar com a tua emoção, você tem que sentir uma vontade de fazer, lembra? Vontade, responsabilidade, engajamento e coragem. O plano de ação tem que despertar isso na pessoa, senão ela não vai adiante. Porque ela vai construir uma história, presta atenção no que eu vou te falar. A pessoa montou um plano de ação, ela tem o objetivo de emagrecer 10 quilos, ela tem o objetivo de mostrar uma estratégia que vai fazer um faturamento de X milhões de reais, em qualquer aspecto, né? Então ela sabe o que ela tem que fazer, veja, ela sabe, ela não sente, mas ela sabe, né? E no que ela sabe, ela faz o instrumento perfeito. Ela faz o instrumento perfeito, só que ela não vai em ação. E por que não vai em ação?
Porque ela tem medo. Ela tem medo, um monte de coisa ela tem medo. Aliás, o PDCA, o Banzato, nós vamos falar de PDCA no dia 17 de junho, hein? Anota na agenda, 17 de junho nós vamos falar sobre PDCA, uma ferramenta singela e poderosa. Então ela tem medo, mas como ela não está... Lembra daquela história do exercício da emoção, que a gente é preparado para exercitar a dimensão física e intelectual, mas não é preparado para exercitar a dimensão emocional? Então, como eu tenho vergonha de falar que eu estou com medo, que eu não vou conseguir, o que eu falo? Eu não tenho tempo, tem muitas coisas na minha agenda. Então, se você acha que as pessoas que não têm tempo não conseguem prosperar, então, em tese, né, fazendo uma analogia, os desocupados deveriam ser as pessoas de maior sucesso na vida. Porque o desocupado, a única coisa que ele tem é tempo. Então, se ele tem tempo, por que ele não faz as coisas? Então, e tem uma outra máxima que é muito legal. Você quer que alguma coisa saia? Dá para aquela pessoa que está sempre ocupada com um monte de coisa. Porque esse cara dá um jeito, ele dá um jeito. E não é um jeito com a cabeça, é um jeito, perdão, não é um jeito com o neocórtex, é um jeito com o límbico. Então, na hora que você faz um plano de ação, ele tem que te ajudar a te desafiar naquilo que te sabota. A te desafiar no seguinte, mas peraí, eu quero emagrecer 10 quilos ou 3 quilos em 15 dias, isso é impossível. Aí vem a sua mente, o seu sistema e fala assim, peraí, impossível por quê? Você conhece alguém que já emagreceu 3 quilos em 10 dias? Não conheço. E o fato de você não conhecer quer dizer que não existe? Não quer dizer. Lembra, isso é um diálogo interno, né? É um diálogo eu comigo mesmo. Porque aí eu vou despertando em mim a minha curiosidade de querer aprender sobre aquilo, o tal do lifelong learning, que eu coloco sempre nas nossas conversas aqui, né? Talvez eu não tenha usado esse termo, mas um termo que representa exatamente isso, né? A minha capacidade de aprender continuamente ao longo da minha vida. E aprender continuamente ao longo da minha vida é fundamental. Ontem à noite, vou dar um outro exemplo que é bem legal, o irmão de um amigo, né, que estuda comigo, faz uma pós-graduação em medicina comportamental comigo, me ligou, já me conhecia assim de um evento ou outro que a gente teve junto, estava assistindo as lives, né, que eu fiquei feliz, eu não sabia, eu não vejo ele por aqui, então ele estava assistindo as gravadas. Ele me ligou falando o seguinte: Binato, sou fulano, irmão do fulano e tal, não, legal, beleza e tal. É o seguinte, eu acabei fazendo uma situação na empresa que eu trabalhava, briguei com todo mundo e acabei saindo da empresa. E agora, nesse momento delicado da nossa história, né, mundial e tal, eu estou procurando um emprego e acabou surgindo uma oportunidade para mim. Eu já tenho 60 anos, sou engenheiro, mecânico, trabalhei no ramo de borrachas a vida inteira. E olha só, ele me ligou como executivo e eu tratei ele como humano, preste atenção. Aí ele me falou, e agora surgiu uma oportunidade para trabalhar numa empresa que está montando um site, uma empresa, uma fábrica agora, e eles querem que eu faça um trabalho que é mais técnico, de montar a fábrica, montar as máquinas, mas aí vem o mais, olha o poder do mais, galera. Mas eu tenho uma experiência em gestão, eu não tenho uma experiência em técnica, né? No trabalho técnico. Eu falei, tá, e aí? Então, e aí que eu tô em dúvida se eu aceito, se eu faço uma proposta como ele me pediu ou não. Eu falei, se você não fizer a proposta, você vai se sentir melhor ou pior? Ele falou, pior. E se você fizer a proposta? Melhor. Então você já escolheu, você vai montar a proposta, né? Agora, o que te impede de montar essa proposta? Ele falou, é porque eu não tenho essa habilidade técnica. Eu falei, fulano, olha só, você não tem, mas você pode ter A e B, ponto A e ponto B. Você não tem, mas você pode ter? Ele falou, posso. E como que você faria isso? Eu posso entrar na internet. Aliás, ele começou a me contar. Ontem, quando me falaram que tinha que falar sobre alguma coisa de pneu, eu entrei num site e ele falou assim para mim, parece obra divina, mas veio uma informação que eu precisava saber. Eu falei, cara, não é obra divina. Quer dizer, até é, mas é uma obra divina ocasionada pela sua ação, ou seja, você faz a tua parte e o universo faz a dele, né? Aí eu sei que ele falou assim, espera aí, Binato, mas então eu posso aprender sobre isso. Eu falei, pode. Então também, eu também posso contratar alguém com perfil técnico para fazer essa parte. Eu falei, pode. Aí o cara começou a pensar em possibilidades, percebe? E não em impossibilidades. Ele começou a abrir um funil para cima e não um funil para baixo.
E esse é o papel de um plano de ação. Aí eu falei, fulano, vamos fazer o seguinte, monta o teu plano de ação para fazer isso, mas um plano de ação que mexa com as tuas emoções, com essa sensação que você está sentindo agora, porque é isso que vai te mover. E também cuidado, porque se você se descolar dessa sensação que você está tendo agora, o teu ambiente externo vai trazer você de volta para aquela racionalidade que diz que você não é capaz. Lembra daquela história? Uma criança que começa a andar não tem na cabeça dela uma voz que diz que ela não é capaz. Ela tem um plano de ação baseado nas emoções dela, no límbico dela, até porque nem racionalidade ela tem. Ela está a fim de vencer os obstáculos. Ela não tem obstáculo interno, só tem obstáculo externo. E o obstáculo externo, o que a gente faz com ele? A gente destrói, a gente passa por cima. E acabou. É tão simples quanto isso. Só que o ser adulto vai crescendo, vai botando uma série de coisas na cabeça e começa a achar que ter razão é mais importante do que ser feliz. E não é. Às vezes é importante você abrir mão da sua razão para você ser de fato uma pessoa feliz. Então, galera, pensa nesse negócio. Pensa numa meta que você quer atingir. Não importa qual é, pode colocar qualquer uma. O exercício que vai valer. E na segunda-feira a gente vai colocar esse negócio num instrumento que vai te ajudar a despertar as emoções. Eu vou conduzir um exercício com vocês aqui na segunda-feira, né? Para você fazer. Então pega só um papel e uma caneta, um papel e um lápis para segunda-feira. Define a sua meta no alto desse papel e a gente vai construir. E bota uma data para quando você quer esse objetivo que você está desenvolvendo aí. Porque a gente vai construir um caminho muito simples, para você definir as ações que você vai fazer, só que a gente vai fazer, eu e vocês, nós vamos fazer de uma maneira que vai despertar em você coisas como engajamento, como coragem, como responsabilidade, como vontade de fazer. E aí sim nós vamos começar a construir um caminho que vai te levar do ponto A para o ponto B. Mas não necessariamente o caminho vai ser construído do ponto A para o ponto B. E eu não vou falar mais nada sobre isso para não estragar a surpresa, ok? Segunda-feira, 7 da manhã, a gente tem esse compromisso, tá? Bom, então o plano de ação é um indutor de comportamento, ele é um gatilho para disparar em você as mais fortes crenças e as mais fortes emoções para que você entre em ação. O que faz você entrar em ação não é a sua razão, não é a sua compreensão. O que faz você entrar em ação são as suas emoções. E você tem que ser um mestre na arte de administrar suas emoções. E o meu trabalho é te ajudar a chegar nesse ponto, ok? Último recado de hoje é o seguinte: segunda-feira, normalmente eu faço uma live sempre com um convidado. Tem uma notícia muito bacana sobre isso que eu vou dar para vocês em breve. Mas essa segunda em especial, e costuma começar às 8 da noite e vai até às 9. Mas essa segunda em especial eu vou fazer a abertura da semana acadêmica da Uniacademia. Uniacademia é uma universidade que fica em Juiz de Fora, Minas Gerais, terra onde eu vivi, trabalhei, minhas filhas nasceram, minha mãe é de lá, minha família é de lá, e me convidaram para fazer a abertura da semana acadêmica, que vai começar na segunda, às 10 para 7, vai até às 8h30. E eu vou falar sobre a revolução humana, o humano que nós emprestamos para os cargos que nós ocupamos. Então vai ser um workshop online bem bacana, e eu vou publicar isso depois no Face, no Instagram, no LinkedIn, e quem quiser participar vai estar super convidado. Vou me passar um link depois, eu vou mandar para o pessoal, e se não me passar eu vou transmitir de alguma maneira aqui, que eu ainda não sei exatamente qual vai ser, mas de 6h50 até 20h30, de 18h50 até as 20h30 de segunda-feira eu vou estar envolvido com essa atividade. Você está muito convidado e muito convidada para participar disso, tá? Abertura da semana acadêmica na Uniacademia, uma universidade de Juiz de Fora, que eu vou ter um prazer enorme de falar sobre a revolução humana, né? Aquilo que falamos lá no dia 19 sobre as eras evolutivas, né? Passamos por várias eras, mas em todas elas o elemento humano foi instigado, foi provocado a fazer suas mudanças, como a gente está sendo provocado e instigado agora. E o meu trabalho tem sido ajudar pessoas a fazerem essa transformação de dentro para fora. O meu trabalho tem sido mexer nessas placas tectônicas, provocar os terremotos e ajudar as pessoas a fazerem isso. A Célia digitou um monte de interrogações aqui. Célia, me fala o que você está, qual é a dúvida, para que eu possa esclarecer antes da gente terminar. 29 minutos e 34 segundos. E a gente então vai dando finalização a essa nossa live. Daqui a pouquinho ela vai estar no YouTube. E eu vou precisar encerrar assim no laço, porque às 7h30, daqui a 2 minutos, eu tenho uma reunião com a galera da Cacau Show, galera.
Ok? Bom, então isso aí, plano de ação, indutor de comportamento, um gatilho para disparar em você emoções fortes e crenças possibilitadoras para que você entre em ação e atinja resultados. Mexendo no humano que a gente empresta para o cargo, não esquece disso, ok? Obrigado, galera, pela presença aqui no Instagram, aqui no Facebook também, a galera está aumentando. Ótimo final de semana, boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Até mais, tchau.